Olá, tudo bem com você? Estamos mais um episódio do Milagres Acontecem. É o 5º episódio e nós vamos falar sobre Jesus quando Jesus anda sobre a tempestade, né? E esse texto, ele vem logo após o 4º milagre de Jesus, quando Jesus fez a multiplicação do pães e dos peixes. E na sequência, praticamente podemos dizer assim, que estava caindo a noite, Jesus pede para os seus discípulos atravessar o mar da Galileia e ele sobe para a montanha para orar. E, então se dá praticamente no mesmo dia, né? no começo da noite, passando para a madrugada, e vai dizer o texto, lá em Mateus no capítulo 14, ou em Marcos no capítulo 6, que Jesus diz aqui no verso 48 de Marcos, capítulo 6, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então veja bem, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele pede para os seus discípulos entrarem no barco e atravessar o mar, ele sobe para orar. Ora, Jesus não tinha barco para ir, então ele sabia já o que ele iria fazer. Deus, ele sempre está à frente de nós. Mas quando os discípulos vão, e vai dizer que eles estavam na metade do caminho para chegar do outro lado, está tendo uma grande tempestade, eles eram pescadores experientes, conhecia aquela região, aquele mar da Galileia, eles conheciam porque eram bons pescadores, e mesmo assim eles ficaram com medo. E é interessante entender que é o seguinte, mesmo depois de Jesus ter feito esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus despede seus discípulos para irem para o outro lado, o que acontece? Isso não livrou os discípulos de terem dificuldades e passar por momentos difíceis. Eu imagino os discípulos quando eles entram no barco e começam a ir, o que eles estavam falando. Eu acredito que eles estavam falando a respeito do milagre que Jesus fez a respeito dos pães e dos peixes. Imagina a conversa entre eles ali, falando, você viu quem é Jesus? Jesus realmente é Deus. Jesus, o milagre que ele fez, tantos milagres que ele já está realizando, que nós já presenciamos. Este dos pães e dos peixes, pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar. E eles estavam ali e começa uma grande tempestade e começa o barco a balançar, e esses pescadores experientes começam a ficar com medo. E aqui em Marcos vai dizer que Jesus, vendo-os em dificuldade, olha, Jesus estava na montanha, e os olhos de Jesus estavam neles, Jesus em nenhum momento tirou os olhos deles, aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que Jesus sempre está com os olhos naqueles que estão com ele, naqueles que são dele. Preste atenção, quando eles estão na metade do caminho, a Bíblia fala que eles tiveram medo. E Jesus, ele vai andando por sobre o mar no meio da tempestade. Meu Deus do céu, aleluia. Olha, eu não sei qual a tempestade que você está vivendo. Eu não sei qual a luta e a dificuldade que você está vivendo. Mas eu quero dizer, assim como aqueles discípulos que estavam desesperados, sendo pessoas experientes do mar, mas achando que eles iriam morrer. Veja, Jesus já estava indo em direção a eles, porque Jesus já estava vendo os que eles estavam passando. Jesus está vendo o que você está passando nessa tempestade. E Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. E quando Jesus chega, eles olham Jesus, eles estavam tão aterrorizados que eles vêm e falam assim, é um fantasma. Olha, é um fantasma. O que o medo trouxe, o que a situação trouxe para eles, eles não conseguiam enxergar coisas que poderiam ajudá-los, mas eles só conseguiam ver as coisas que poderiam trazer mais medo para eles. É um fantasma. E Jesus disse, tenha bom ânimo, em outra tradução, tenha coragem, eu estou aqui. Jesus está dizendo para mim e para você, eu não sei qual é a sua tempestade, eu não sei como que está o mar da sua vida, se está revolto, mas Jesus está dizendo, tenha coragem, tenha bom ânimo, eu estou aqui.
aqui. Aleluia. Pega esta palavra que Jesus está dizendo. Eu estou aqui para livrar você. Veja, quando Jesus fala eu estou aqui, Pedro fala, se é o Senhor, deixa que eu vá contigo. E Jesus diz, venha Pedro. E Pedro coloca os pés sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Aleluia. No meio da tempestade que eles estavam vivendo ali naquele momento. Mas a partir do momento que eles entenderam que era Jesus que estava ali, Pedro disse, deixa eu ter contigo. E ele andou sobre o mar naquela tempestade. Eu quero dizer para você, faça que nem Pedro. Quando Jesus dá uma palavra, venha, não importa a tempestade que você está vivendo, vá de encontro a ele. E Pedro começou a andar sobre aquelas águas. Mas vai dizer o texto, que Pedro olhou para as ondas, olhou para o tamanho das ondas, e ele teve medo e começou a afundar. O que eu quero dizer para você? Nunca tire os olhos de Jesus. Não fique olhando para esse problema, para essa situação que você está vivendo hoje. Mas coloque essa situação nas mãos de Jesus e olhe para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre a tempestade, ele estava andando sobre o mar, ele estava vivendo o sobrenatural sobre a dificuldade. Se você estiver olhando para Jesus, você vai viver sobre todas as dificuldades, as lutas que você está enfrentando na sua vida. A partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E ele faz uma oração. Socorre-me. Talvez seja essa a oração que você precisa fazer agora. Senhor, venha ao meu encontro, me socorre. Foi uma oração curta. Socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu os braços e trouxe Pedro para cima novamente e disse para ele, homem de pequena fé. Mesmo que a sua fé seja pequena assim como a minha, mesmo assim, Jesus não deixou Pedro afundar naquele mar, naquela tempestade. Não importa se a sua fé é grande ou se ela é pequena. Deus, se você está com os olhos em Jesus, Deus, Ele vai trazer você e vai te sustentar e vai apoiar você no meio dessa dificuldade e dessa tempestade. Aí fala que ele entra no barco junto com Pedro. E os discípulos olham e falam assim, quem é esse? Que os ventos e o mar lhe obedecem. E ali eles começam a adorar a Jesus. Olha, os milagres que Jesus já tinha feito, esse é o 5º milagre. Os outros 4 e a multiplicação, só milagre. Tremendo, só coisa tremenda. Mas quando chega aqui, nessa tempestade, eles ficam com medo, mesmo sabendo que Jesus já tinha feito tudo aquilo. Mas eles nunca iam imaginar, porque Jesus não tinha barco para ir até eles. Eles nunca iam imaginar que Jesus iria andando sobre o mar. Eu não sei qual a sua luta, a sua dificuldade, mas Deus é Deus do impossível. Jesus é o Jesus do impossível. Ele vai andar sobre o mar. E Isaías vai dizer que se você passares pelas águas, você não vai afundar. Se você andares pelo fogo, você não vai se queimar, porque Jesus está contigo nessa situação. Olha, Jesus poderia ter despedido eles ali, assim que fiz a multiplicação, e falado, vai, e as coisas se tranquilas, Jesus ter dado o livramento para eles. Antes de acontecer, porque quantos livramentos acontecem na nossa vida que a gente nem sabe. Mas tem coisas que Deus permite para mostrar para mim e para você quem Ele é na nossa vida. E Ele permite para que depois disso, nós possamos reconhecê-lo e adorá-lo como Senhor. Quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Fique com esta palavra. Olhe para Jesus. Quando Ele te chamar, venha, porque você estará num lugar seguro. Não esqueça que Jesus, Ele anda sobre a tempestade. Ele faz o impossível se tornar possível na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Pai, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa. Que unção do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor nos toca de uma forma poderosa, Pai. O que esses discípulos viveram nesses dias, quando o Senhor esteve sobre essa terra,
em pessoa, como o Verbo encarnado. E aquilo que eles provaram, aleluia, é o que diz a sua palavra, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Hoje o Senhor está aqui na pessoa do Espírito Santo, mas os milagres são os mesmos, porque é o mesmo Deus que fez ontem, faz hoje e fará eternamente. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Ô Pai amado, toca nesta vida desta pessoa que está, Senhor, nesse momento, ó Pai amado, com o seu barco na tempestade, vivendo em momentos difíceis, atribulados, ó Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus. Mostra para essa pessoa que o Senhor já está olhando e vendo toda a situação e que o Senhor já está indo de encontro com esta vida, meu Pai amado, e que no nome de Jesus o Senhor vai acalmar toda a situação, porque o Senhor já está entrando dentro deste barco, dentro dessa situação. Abençoa, meu Pai, para que ela possa receber da sua parte, ó Pai amado, e ela poder adorar e ser grata a Ti por reconhecer o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor não deixa os seus desamparados. Mas o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá vida, Ele cuida das suas ovelhas, e nós somos ovelhas do Teu aprisco, nós somos os Teus filhos, e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, não esqueça, milagres acontecem. Um beijo e um abraço no seu coração. Tchau, tchau!